Olá, boa noite, prezados alunos e alunas. Vamos para a nossa última aula nessa nossa modalidade. Abordando hoje a lei de oferta e variáveis. De forma que, ao final de nossa aula, nós estaremos em condições de entender, de explicar a lei de oferta, assim como identificar as variáveis que afetam a oferta de um produto, um bem ou serviço, tanto quanto analisar graficamente as mudanças na lei de oferta. Nesta aula, vamos estudar o campo da microeconomia, conhecido como lei de oferta. Portanto, conheceremos os principais determinantes da oferta de um bem por parte das empresas, bem como suas variáveis críticas. A lei da oferta, portanto. Quando o empresário decide entrar no mercado, o seu maior objetivo é, sem dúvida, a maximização dos seus lucros. Neste sentido, o preço do seu produto vai determinar a quantidade que o produtor irá se disponibilizar no mercado, de modo a satisfazer o seu maior objetivo. A lei de oferta de um bem ou serviço refere-se ao fato de que quanto mais elevado for o preço de um bem ou serviço, maior será a disposição do empresário em disponibilizar o seu produto para os seus consumidores. O preço do bem pode influenciar de forma positiva ou negativa o desejo do empresário em ofertar os seus bens no mercado. O preço influencia positivamente quando o seu nível for mais alto, pois quanto mais caro for o produto, bem como maior a quantidade vendida, maior será seu faturamento ou receita oriunda daquele bem. Porém, um baixo nível de preços influencia a quantidade ofertada de forma negativa, pois não é vantajoso financeiramente para o produtor. Então, quanto mais baixo for o preço, menor será a quantidade ofertada no mercado. O tempo influencia o nível da oferta, pois há épocas em que é mais vantajoso aumentar a disponibilidade do produto no mercado e vice-versa. No dia a dia das crianças, por exemplo, a oferta de brinquedos é mais vantajosa, pois há uma maior demanda por esses produtos, bem como um maior poder de barganha do empresário em relação ao aumento dos preços no mercado. O poder de barganha do produto em determinar o seu nível de preço depende da estrutura de mercado. Quanto mais concentrado, ou seja, quanto menor for o número de empresas, maior será o poder de influenciar o mercado em relação aos preços a serem praticados. Porém, quanto menos concentrado, mais competitivo, menor ou quase nenhuma possibilidade de influência. Dessa forma, podemos observar que a curva de oferta é positivamente inclinada da esquerda para a direita, pois a relação entre o preço e a quantidade demandada é direta. Quanto mais alto for o preço, maior será a quantidade ofertada. Portanto, note que a curva é formada por diferentes combinações de preços e quantidades.
Ou seja, existe uma diferença entre a oferta e a quantidade ofertada. A primeira se refere a todas as combinações de quantidade ofertada e os seus respectivos preços, sendo uma relação de longo prazo, em que as variáveis influenciam o mercado como um todo. Já a quantidade ofertada é uma relação direta de curto prazo entre o preço e a quantidade ofertada. Os determinantes da oferta. Pode-se resumir a lei da oferta como a relação direta entre o preço e a quantidade ofertada no mercado. É direta, pois sempre que o preço do bem aumenta, o empresário é estimulado a elevar a quantidade ofertada. Porém, existem outros fatores que podem afetar as quantidades ofertadas por determinado produto, bem ou serviço, como o preço do insumo, a tecnologia disponível, a entrada de novos concorrentes no mercado e a expectativa do empresário com relação ao futuro. Essas variáveis, são chamados de fatores determinantes da oferta e impactam de formas diferentes a curva de oferta. Pois vejamos, os preços dos insumos. Os insumos são todos os elementos utilizados no processo produtivo para a fabricação de um bem ou serviço, podendo ser a mão de obra, as matérias-primas, etc. Na produção de um celular, por exemplo, os insumos são o plástico, o vidro, a mão de obra. Quando o preço dos insumos aumenta, o empresário é estimulado a reduzir a sua produção, uma vez que a sua produtividade cai. De modo contrário, quando os preços dos insumos reduzem, há uma maior margem de lucro. Portanto, o empresário oferta mais quantidade do bem do mercado. Outro elemento, a tecnologia disponível. Quanto maior e melhor for a tecnologia disponível no mercado em que o empresário atua, maior tende a ser a sua produtividade. Ou seja, maior a eficiência produtiva. E isto ocorre porque, ao utilizar mais tecnologia, alcança-se uma maior agilidade na produção, com os mesmos custos. Assim, há uma maior oferta do bem, aumentando a produtividade do empresário. De modo contrário, quanto mais baixa for a tecnologia empregada, menor tende a ser a quantidade ofertada, pois a produtividade é menor. E a entrada de novos concorrentes. A entrada de novos concorrentes no mercado influencia a oferta de mercado de forma positiva, pois há mais quantidade de produtores produzindo o mesmo bem. Em mercados de concorrência perfeita e monopolística, praticamente não há barreiras para a entrada de novos concorrentes. Ou seja, os custos para abrir um novo negócio não são elevados. E a burocracia é baixa. Por isso, a oferta desse tipo de produto é maior no mercado, fazendo com que o empresário não tenha capacidade de influenciar os preços praticados. Expectativa do empresário com relação aos custos futuros, um outro elemento importante. O empresário também é influenciado
pelas suas próprias expectativas de mercado com relação aos custos futuros. Se a sua expectativa for negativa, significa que ele possui receio de que os custos dos seus insumos se elevem no mercado, fazendo com que a sua lucratividade caia. Assim, de modo a não ser prejudicado, os seus investimentos no próprio negócio são baixos, reduzindo também a quantidade ofertada do seu produto. Por outro lado, se a sua expectativa de mercado for positiva, significa que ele acredita em uma redução dos custos dos insumos relativos ao seu processo produtivo, fazendo com que ele aumente os investimentos em sua empresa, impactando positivamente na oferta de mercado. Um outro item importante na nossa análise é a alteração da oferta, na oferta. A curva de oferta é composta pelas diferentes combinações de preços e quantidades que os empresários estão dispostos a comercializar. Quanto maior for o preço, maior será a quantidade produzida desses bens ou serviços. Porém, como vimos, a oferta é influenciada por outras variáveis que podem levar ou reduzir a oferta no mercado, como o preço dos insumos no processo produtivo, mão de obra, matérias-primas, etc. A tecnologia disponível e a expectativa do empresário. Assim, o deslocamento das quantidades e preços não acontecerá ao longo da curva, como ocorre nas alterações de preços dos produtos, mas a curva de oferta irá se deslocar para a direita e para baixo, aumentando a oferta de mercado, ou para a esquerda e para cima, reduzindo a quantidade ofertada. Portanto, uma melhoria na expectativa do empresário com relação ao futuro, faz o seu desejo pela oferta de produto no mercado ser maior, aumentando assim a sua oferta. Nesse sentido, a curva de oferta se desloca para a direita e para baixo, refletindo uma maior disponibilidade do produto no mercado ao mesmo nível de preços. Contudo, note um excedente de oferta representado pelo triângulo, revelando que não há presença suficiente de consumidores para adquirir aquela quantidade maior de bem por esse nível de preço. Dessa forma, para que as empresas não fiquem com estoques, é necessário reduzir o preço ao tal ponto em que haja acordo entre consumidores e produtores. Então, encontra-se um novo ponto de equilíbrio há uma quantidade maior de produto no mercado, mas a um preço inferior ao inicial. Deste modo, o excesso de oferta leva a uma redução no preço e um aumento na quantidade de equilíbrio de um mercado. Quando ocorre uma piora na expectativa do empresário, ou seja, um deslocamento de curva diferente, em que os produtores se sentem desestimulados a produzir as mesmas quantidades pelo mesmo nível de preço, reduzindo, portanto, a oferta de mercado. Nesse sentido, a curva de oferta se desloca para a esquerda e para cima, refletindo uma maior disponibilidade do produto
no mercado pelo mesmo nível de preços. Contudo, é possível notar um excedente de demanda representado em que há consumidores a mais para adquirir aquela quantidade menor do bem X no mercado por esse nível de preço. Assim, para que as empresas ajustem a demanda a quantidades que maximizam o lucro do empresário, é necessário levar o preço até o ponto em que consumidores e produtores estejam satisfeitos. Então, encontra-se um novo ponto de equilíbrio. E assim, há uma quantidade menor de produtos no mercado e um preço superior ao inicial. Assim, um excesso de demanda leva a um aumento do preço, a uma redução na quantidade de equilíbrio de um mercado. Existem outros elementos que podem influenciar a oferta de mercado, que depende do segmento de atividades em que as empresas são inseridas. Por exemplo, as atividades agrícolas são influenciadas pelas condições climáticas, de modo positivo ou negativo. Quando as condições climáticas não estão favoráveis à produção inferior, em razão de um elemento que não é possível controlar, o clima, por exemplo. Assim, a oferta no mercado é menor. De modo contrário, quando as condições climáticas são favoráveis, a produção também se torna maior aumentando a oferta de mercado. E vejam que, falando politicamente essas questões, quantas e quantas vezes, em relação a essas variáveis todas, e no intuito de suprir as necessidades e demandas da sociedade, e não somente a satisfazer os seus lucros, os empresários tendem a recorrer no Estado, intervenções pontuais, para que eles possam, de alguma forma, mitigar as consequências negativas dessas situações climáticas e até mesmo buscar recursos para novos investimentos, as plantações seguintes, de forma que o governo muitas vezes se vê forçado a intervir, buscando produtos externos para suprir as demandas locais, uma vez que a produção interna ela é deficitária. Pois bem, ficamos aqui com essas considerações a respeito do nosso tema de hoje, que são as grandes variáveis no sistema produtivo e na manutenção dos sistemas e do mercado e na oferta de bens e serviços para a população.